Exatamente. Na manhã desta quarta-feira, as polícias federal, civil e militar deflagraram duas operações, Califórnia e Ravenna. Essas operações têm as investigações que estão em andamento desde o ano passado, 2022, que tem o foco em membros de organização criminosa que atuavam em roubos, homicídios, extorsão, tráfico de drogas e armas. Eram 16 mandados entre busca e apreensão e mandados de prisão preventiva, e as forças de segurança conseguiram dar cumprimento a pelo menos 14 destes. Primeiro vou conversar com o delegado André, que é da Polícia Federal. Delegado, é uma ação conjunta, onde reuniu essas três forças policiais, onde vocês foram atrás de dar esse cumprimento a esses membros de organizações criminosas. Sim, é uma força-tarefa de segurança pública que aqui no estado do Acre foi criada em 2020 e ela reúne a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que trabalham em conjunto numa sinergia de esforços para fazer frente a organizações criminosas e crimes correlatos aqui no estado e outros estados. As organizações criminosas hoje elas se nacionalizaram e, embora aqui no estado tenha predominado uma ou outra, elas atuam em praticamente todo o estado do Brasil, ou melhor, todo o estado brasileiro, né? Em todos os estados brasileiros. Além disso, delegado, nessa quarta-feira, dessas duas operações deflagradas em conjunto, o que é que vocês conseguiram identificar, fazer, apreender, prender, o que é que foi feito? Sim, com relação aos objetos apreendidos e os elementos de interesse, a gente prefere manter em sigilo em razão da investigação estar em andamento e para a gente não adiantar o que ainda está se apurando. Mas a gente já identificou indivíduos que integrantes de organização criminosa que promovem e integram a facção criminosa com a atuação aqui no estado. Isso já foi identificado. E a facção criminosa também, ela por si só, ela não existe só por ser organização criminosa, ela existe para praticar outros crimes. Exemplo, tráfico de drogas, roubos, que trocam geralmente caminhonetes por entorpecentes nos países vizinhos, notadamente na Bolívia e também no Peru, e outros crimes patrimoniais correlatos e os homicídios, né, em razão da disputa por controle do tráfico de drogas aqui no estado. Como o senhor bem mencionou, delegado, essa primeira parte da investigação ainda está em andamento, até porque deve-se haver outras fases ainda em relação às investigações da atuação das organizações criminosas. Sim, a primeira fase ainda está em andamento, ela deve provavelmente a gente vai arrecadar e a gente crê nisso, você vai robustecer os elementos que a gente já possui e, muito provavelmente, os elementos novos farão parte de uma nova investigação que se iniciará após o término desta. Muito obrigado, delegado André, pelas informações. Agora, vou conversar também com o delegado de Polícia Civil, Pedro Paulo Buzolin, que também foi um dos que participou dessas duas operações. Delegado, mais uma vez a Polícia Civil unindo as forças tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Federal. Nessas situações, o que chama a atenção é a força das organizações criminosas em fazer esse tipo de crime sempre em união com outros estados. Mas vocês sempre investigam isso para tentar diminuir, pelo menos aqui no Acre, a qual é a responsabilidade de vocês. Sim, com certeza. A Força Tarefa foi criada já há mais de 3 anos, né, com esse objetivo, com o objetivo de identificar integrantes de organizações criminosas em atuação aqui no estado do Acre. Acaba que dentro dessas investigações nós alcançamos integrantes que estão em outros estados da federação e também são alvos da operação, né, são presos pela prática do crime de integrar a organização criminosa e de identificar principalmente o patrimônio dessas organizações criminosas, né, tentando descapitalizar. Não é a busca apenas de realizar as prisões dos integrantes, mas também de alcançar o patrimônio dessas organizações criminosas, de trazer aí uma descapitalização para essas organizações. Delegado, além disso, essa parte de capitalização, como a gente mencionou, o foco também era fazer essa investigação de tráfico de drogas, armas assim por diante, é bastante complicado porque afeta diretamente a população. Aí até como o delegado André falou também, que inclui o roubo de caminhonetes e assim por diante. E isso também já exige uma atenção maior por parte das polícias, né? Sim, essas organizações trazem imensos prejuízos para a população aqui do estado, né? A gente vê isso notadamente na prática de homicídios, né? São diversos homicídios praticados aqui no estado do Acre em decorrência da disputa pelo território, né? Então, é um crime que afeta a população do estado como um todo e a gente busca aí, de forma veemente, coibir este crime. A Polícia Civil investiga diversos homicídios e tentativas
e praticamente 90% deles tem a ver exatamente com essa guerra de facções criminosas. Vocês podem afirmar se essas ordens sempre partem de outros estados, afinal a operação foi desencadeada também em alguns outros estados? A grande maioria dessas ordens são praticadas aqui de dentro do próprio estado do Acre, né? Tem lideranças dessas organizações aqui no estado que determina. Lógico que a ordem maior vem da cúpula da organização que não está no estado do Acre, né? Mas os integrantes daqui também têm poder de determinar execuções e muitas vezes as ordens partem aqui do próprio estado do Acre. E delegado, para a gente fechar em relação a esses que vocês conseguiram realizar a prisão, a gente sabe que a polícia ainda vai ouvi-los e assim por diante, mas algum deles pelo menos chegou a confessar participação, algo do tipo, ou pelo menos até o presente momento preferiram ficar em silêncio? Sim, alguns deles confessaram diante da robustez das provas coletadas, né? A gente apresenta essas provas ao interrogado, né? A pessoa que foi presa. E alguns deles, diante das provas, não havendo como negar, acabam por confessar a prática do crime. Delegado, muito obrigado pelas informações, tanto o delegado Pedro Paulo quanto o delegado André, pelo detalhamento dessa operação realizada, essas duas operações, na verdade, realizadas nesta quarta-feira. É a união das forças policiais que terminam no prejuízo ao crime e, claro, em benefício à população. Com imagens de Clérito Amorim, Juan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.